A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, aqui quem vos fala é o seu irmão em Cristo Jesus, Cleiton de Oliveira. Estamos aqui dando início a mais um vídeo deste canal Chamados Podcast. E nesta feita estamos aqui com um assunto de suma importância, de relevância em favor do reino dos céus, que é a importância da mídia na igreja. E para falar deste assunto, nosso convidado especial desta feita é o nosso irmão Gínito Almeida, né? Irmão Gínito, deixa a sua saudação aí para os nossos ouvintes. A paz do Senhor, irmãos. Quero agradecer primeiramente ao irmão Cleito por esse convite, né, para estar participando do Chamados Podcast. A importância que a gente tem na mídia, na igreja. É um pouco polêmico isso que a gente vai estar discutindo agora aqui. E tem muitos contras, outros a favores. Então, assim, às vezes se você tiver uma dúvida, que às vezes se a gente consiga estar esclarecendo dentro do assunto que a gente vai estar debatendo aqui, ou se você tem alguma dúvida que talvez não foi falada aqui, mas tem uma dúvida, deixa no comentário, que a gente vai estar buscando poder proporcionar alguma clareza melhor para a sua dúvida. Porque a gente dentro da igreja tem muitos fatores que às vezes atrapalha ou ajuda a gente fazer um bom trabalho para os reinos dos céus. Então, se você tiver alguma dúvida, pode comentar, compartilhar, que a gente está aqui pronto para estar auxiliando vocês. Muito bom. Então, antes de começarmos aqui, ouvintes, eu quero pedir para você que está passando por este vídeo, né, não sei por qual rede social você está vendo este assunto, mas você que não é inscrito no canal, se inscreva, nos ajude a compartilhar este projeto para alcançar outras vidas, né, pessoas que também possam ter dúvidas, né, irmão Gínito, sobre acerca deste assunto e de muitos outros assuntos que virão aqui, né. Ontem, por exemplo, estávamos aqui gravando e com o nosso irmão professor Romário, e foi um assunto de suma importância, de relevância na área teológica, né, falando sobre escatologia bíblica. E vamos ter outros convidados com assuntos de suma importância para outras áreas. Então, você que não é inscrito, se inscreva, ative o sininho, compartilhe, e vai ser de muita importância e muita valia para o seu ministério. Amém? Eu quero começar aqui lendo uma passagem bíblica que se encontra no livro do profeta Daniel, capítulo 12, e o versículo 4, que diz assim: E tu, Daniel, fecha esta palavra e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Então observamos aqui, né, ouvintes, irmão Gínito, que a palavra de Deus, ela própria fala que a ciência multiplicará no último tempo, irá se multiplicar. Então logo podemos falar sobre a tecnologia, né, que o pastor Valdivino, um pastor que foi meu pastor, uma certa feita, ele falou sobre a importância de saber usar a tecnologia que temos hoje, né, as redes sociais, as ferramentas que hoje temos, e a inteligência artificial que agora está, né, crescendo muito e pode favorecer, desde que saibamos usar, né, corretamente. Então, a gente vamos ver aqui, irmãos, eu fiz aqui porque o nosso irmão Gínito, né, ele fez curso, ele se especializou, ele, no grande templo que teve o curso, né, preparatório acerca de mídia, a importância da mídia, como se comportar, quem está na liderança, ele juntamente com a esposa dele, que faz parte da liderança ali na igreja. Então, ele tem todo um suporte técnico para poder transmitir. Eu, particularmente, não tenho. Por isso eu fiz uma colinha aqui, irmão Gínito, você não fica tranquilo que eu fiz aqui uma colinha de umas perguntas para poder, dúvidas que eu tenho e que possivelmente os ouvintes também possam ter, tá bom? Então vamos começar. Fala para nós, irmão Gínito, antes de começar a fazer umas perguntas para você, eu queria que você compartilhasse com os ouvintes, né, falasse um pouquinho como que começou o seu envolvimento com mídias na igreja, né? Porque eu sei que você, desde novinho na igreja e tudo, mas só que teve um momento que alguém te convidou, não sei como que foi. Conta um pouquinho pra gente como que foi. Até uma forma engraçada que a gente, quando começou tudo isso, né? Porque a gente sempre foi envolvido no louvor da igreja, a regência, participação dos eventos da igreja, mas assim, a parte mídia da igreja mesmo, pelo menos no setor que eu congrego no setor Mapim, já tem mais de 20 anos,
Então, assim, nunca teve essa situação de mídia, né? Mídia muito falado, às vezes tinha no Grande Templo, mas aqui em si, em cada setor era difícil. Então, assim, mídia aos setores, principalmente no Mapim, foi de 5 anos para trás, entendeu? Então, assim, é algo bem novo, muitas pessoas que a gente, querendo ou não, a nossa igreja, ela acolhe muitas pessoas idosas, né? Que às vezes são de um tempo antigo, não entende a importância, né? E às vezes tem um pouco de receio, ressalva em questão do que é gravar, o que falar. Quando a gente está filmando ali, fica um pouco receoso. Mas assim, quando eu comecei, foi a convite do pastor, né? Já tem uns 2 anos, na verdade, que o pastor convidou a minha esposa, que minha esposa já trabalhava na mídia do ciclo de oração. E aí o pastor viu o desenvolvimento dela ali e convidou ela para estar participando da mídia da igreja, né, específico em liderança comigo, e a gente começou esse desafio, né? Hoje em dia, o que a gente tem um pouco mais de desafio nessa relação mídia é a questão de ter equipe, né? Porque eu falo que eu sou, igual eu falo, às vezes converso com a minha esposa, falo assim, eu sou um pouco detalhista nas minhas coisas que eu faço. Porque tudo que eu faço, primeiramente, quando eu vou fazer algo, talvez para o homem, ou talvez especificamente para Deus, a gente sempre tenta buscar fazer o melhor. Às vezes, talvez o meu melhor não seja o melhor do Senhor. Às vezes não o melhor do pastor, mas dentro do que eu consigo, eu sei a capacidade que eu consigo mostrar o meu trabalho em relação àquilo, eu tento buscar. Então, assim, às vezes o mais difícil de você trabalhar com pessoas é que as pessoas têm a mesma linha de raciocínio com você. Então, uma das coisas que foi mais difícil da gente conseguir lidar ali é conciliar os nossos pensamentos, alinhar e ter uma equipe boa, né? Então, assim, quando a gente começou, a gente tinha praticamente um celular e um sonho, né? Então, assim, a gente tentava gravar. A gente nunca foi para falar assim, você já trabalhou nessa área, não. Então, tudo que a gente aprendeu ou tá fazendo foi tudo aprendido num decorrer, né? Colocado você à prova de fogo. Então, falou assim, eu vejo capacidade e potencial em você, mas se você não é capacidade, Deus vai capacitar. Então, vai, meu filho, entendeu? Busca conhecimento, busca aprender. Então, foi praticamente essas palavras que o pastor falou para nós. A gente nunca nasceu sabendo, né? A gente não nasce sabendo, mas também a gente não vai morrer sem saber. Isso. Eu tenho esse pensamento. Então, assim, foi um começo bem, como que eu posso dizer, com pressão, mas ali com cuidado, né? Então, assim, a gente sempre buscou o nosso apoio, buscou quem poderia nos respaldar, porque hoje a mídia da igreja, se ela não tiver um respaldo ministerial do seu pastor, porque tudo que acontece, eu até conversando com o pastor essa semana, falando para ele, tudo que acontece na igreja em questão de mídia não vai vir por cima de mim, infelizmente, não vai vir em cima de mim, não vai vir em cima da igreja, vai sim em cima do pastor. Então tem um cuidado que eu sempre tive esse cuidado, né? Porque quando a gente fala assim, mídia da igreja, mídia específica de um setor, a gente tem que tomar esse cuidado, porque a gente não tá levando o nome Gineton, não tá levando talvez o nome da minha esposa ou o nome de terceiros componentes da mídia. A gente está levando primeiramente o nome do nosso pastor, o nome do setor, né? E também o nosso ministério. Então a gente tem que tomar muito cuidado o que a gente posta, o que a gente fala, o que a gente grava e o que a gente edita. Então a sua fala aí, irmão Gino, então a gente observamos que com isso a responsabilidade não diminui por estar, né, na frente disso tudo, o nome do pastor da igreja, do ministério, né, do setor, mas pelo contrário, aumenta a responsabilidade, né? Ela não diminui porque não é o seu nome, mas pelo contrário, aumenta. Mas, Gínito, eu sei que a sua área de trabalho é uma outra área de trabalho que não tem nada a ver, né? Secular. Sim. Não tem nada a ver com tecnologia, com mídia, né? É uma outra área. Mas você, antes de você receber essa chamada do pastor, e eu creio que ele orou a Deus e teve uma confirmação, né, da parte do Senhor para convidar você e sua esposa, você tinha alguma afinidade com tecnologia? Ou
neste curso que nos bastidores estávamos conversando, que você falou que fez uma capacitação, lá que você aprendeu? Ou você já tinha alguma certa afinidade com tecnologia? Era que, tipo assim, a questão de mídia, né? Como a questão de mídia dentro da igreja nunca foi algo grande, muito vistoso. Então, assim, às vezes a gente não tinha esse certo interesse por aquilo. Entendeu? Então, assim, dos 5 anos pra cá que a gente começou a ver mais acontecer dentro da igreja, ver mais o desenvolvimento, a melhoria, a qualidade, ver vídeo de outras igrejas como base, como referência, né? Porque a gente fala que nada se cria, né? Tudo se copia. Então, assim, é algo, se você viu aquilo, foi algo bom, foi proveitoso, trouxe impacto, tanto para você alcançar almas, porque eu falo sempre que a mídia em si dentro da igreja, ela não foi feita para os membros que tá ali, entendeu? Porque os membros que já tá dentro da igreja, ele tá ali para você gravar o culto e demonstrar para aquela almas que tá perdida, talvez tá ali rolando o feed do Instagram e cai no vídeo da igreja. E talvez a palavra que o pastor falou, um louvor que tá tocando ali, toque ao coração do pecador. Então, assim, a gente sempre fala que tudo específico é como um culto evangelismo. Porque aonde talvez o irmão não consiga ir, talvez o missionário não consiga alcançar, porque tem lugares inacessíveis, entendeu? Que talvez um celular, um vídeo que talvez escute ou viu, talvez aquilo ali ele possa alcançar mais do que talvez levar uma palavra, levar um louvor. Então, assim, o nosso trabalho em si, às vezes as pessoas menosprezam, entendeu? Nessa capacitação que foi no Grande Tempo, realizado pela UMADEC, que foi o Creative, um dos palestrantes falou que talvez as igrejas vê somente o pessoal da mídia como um menino da mídia. Ah, aquele é o menino da mídia, é o menino que tira foto, é o menino que grava, é o menino que faz vídeo, é o menino que faz o banner, entendeu? Mas não sabe o impacto que tá por trás, entendeu? Não sabe o peso e a responsabilidade, porque eu falo assim, talvez aonde o pastor tá ali dentro do regime, o regime da Assembleia de Deus, dentro da 4 paredes que tá ali, e talvez essa liberdade que ele nos dá, né, de estar à frente de um trabalho que é virtualmente da igreja, ele nos dá a liberdade de, através dali, a gente fazer o evangelismo. Talvez o evangelismo, talvez possa ser essa palavra, um evangelismo virtual, né? Então, assim, a gente consegue alcançar bastante almas em relação a isso. Então, acho que tudo que a gente faz dentro da igreja, a gente tem que ter um certo cuidado, um certo zelo pela obra do Senhor. Imagino, neste assunto, né, colocamos aqui um tema importante da igreja, na sua visão, no seu entendimento, né, no que você tem. É claro que eu acredito que quando você recebeu esse chamado, você pesquisou, você começou, antes de fazer essa capacitação, você se inteirava com alguém, perguntando como que faz, como que, né, vendo vídeos, né, no YouTube para poder aprender como se comportar, enfim. Nesse tempo, né, nesse período que você está à frente deste trabalho, na sua visão, o que é mídia dentro da igreja? Né? O que é mídia? Fala um pouquinho pra gente. Olha, a mídia, talvez a gente não perceba isso, mas a mídia, desde a recepção, desde o som, desde os músicos, desde o pastor, desde o leitor da palavra, desde o cantor que está cantando, ou talvez os conjuntos que está ministrando o seu louvor através daquilo ali. Então, assim, tudo dentro da igreja se torna mídia, se torna um vídeo, se torna uma palavra, um louvor ou algo que vai impactar vidas. Porque a mídia em si dentro da igreja, ela tem que ser apta a tudo. Como que eu posso dizer? Ela tem que estar atenta, porque qualquer minuto, qualquer descuido, você perde um take, perde um pedaço de um corte ali que você conseguia fazer algo, principalmente na pregação, porque a pregação em si, quando a gente está ali dentro da igreja,
Se o pregador tá pregando e você tiver descuidado ali, geralmente eu gosto de gravar um vídeo longo do pregador, porque dentro do vídeo longo do pregador eu consigo tirar altos cortes, tirar bastante material, né? Então, assim, a mídia dentro da igreja, como que eu posso dizer? A gente, vamos dizer assim, que a gente faz um relato de tudo o que aconteceu dentro da igreja, tudo os bastidores, fazem desde a hora do irmão que tá lá talvez o irmão que tá lá no estacionamento, talvez a gente consiga pegar um vídeo com ele, passa pela recepção, passa pelos porteiros, passa pelo irmão que tá cuidando do pátio, talvez a irmã que tá cuidando do corredor, entra dentro da igreja, talvez grave alguns visitantes que veio na igreja, grava a pregação, grava o louvor, os conjuntos. E talvez, às vezes, a gente fala assim, que dentro de um culto, um regime do culto ali, a liturgia do culto, talvez a pessoa que está assistindo o culto, ele não vai, talvez, ficar tão impactado quando as crianças cantam, ou talvez quando os adolescentes cantam, mas talvez ele vai estar impactado no louvor das irmãs, ou de alguém que foi ali, porque às vezes a gente está cantando na igreja especificamente, às vezes o culto que a gente está ali seguindo. Hoje eu vi um vídeo que falou muito comigo em relação ao que? Será que Deus só opera em festa? Ou Deus ele tá ali especificamente para quem está com o coração aberto? Porque muitas das vezes, você já percebeu, irmão Cleito, que parece que Deus só tá operando quando tem uma festividade? Parece que Deus tá mais... O céu tá mais perto da igreja quando a gente tem uma festividade jovem, de adolescente, das irmãs, que seja um pregador de fora. Por quê? Porque automaticamente, irmão, quando você vai para uma festividade, talvez vamos colocar uma festividade de círculo de oração. Talvez a irmã, ela jejuou mais nesse período de festividade, ela orou mais dentro desse período de festividade, talvez ela foi com o coração mais aberto no período de festividade, mas aí você fala assim, mas por que Deus não está operando no culto de domingo ou no culto de doutrina? Porque às vezes o nosso cotidiano, ele nos deixa tão cansativo que a gente às vezes vai para a igreja. Já percebeu que a gente às vezes vai para a igreja no automático? Hoje tem culto, vamos? Entendeu? Então, assim, isso me pegou de um jeito que eu falei assim, nossa, verdade. Então, às vezes, uma gravação, principalmente a mídia em si, voltando no assunto lá que o senhor perguntou, a mídia sim, ela começou no período da Covid. Pandemia. Que não podia ter cultos presenciais, e começou, através disso foi a virada de chave para ter mídia na igreja, se o senhor saber. Foi isso que mudou, e através disso a gente tinha os vídeos da igreja nas lives, tinha lives na nossa igreja, que era pelo YouTube, pelo Facebook e tal, e através disso começou esse despertamento. E aí paramos as nossas gravações ao vivo, porque a gravação ao vivo a gente tem um certo, vamos dizer, cuidado, porque quando a gente está gravando, a mídia da igreja está gravando um vídeo, a gente consegue cortar algo que a gente não quer que tá. E o ao vivo não. O ao vivo é aquilo ali, entendeu? Saiu errado. Então, assim, aí foi que a gente cortou. A gente falou assim, não, calma, no mundo que a gente vive hoje, com várias leis, várias situações adversas que a gente tem que tomar cuidado, um respaldo maior, a gente cortou. Então, assim, a gente vamos formar uma equipe de mídia aqui na igreja e que a gente consiga fazer uma qualidade de trabalho legal, uma qualidade que vai entrar dentro da lei e não vai dar problema. Gínito, mudando aqui um pouquinho, a mídia, na sua visão, ela só é uma transmissão do culto ali, naquele dia, ou ela vai além disso? Você acha, na sua visão, a mídia, ela pode ser uma ferramenta de evangelismo? O que você tem para nos dizer? Com certeza, irmão. Com certeza, porque, como que eu posso dizer assim, vidas através do virtual, eu falo porque por mim mesmo,
Já tive situações que a vida, vamos dizer assim, a gente sempre fala que às vezes a vida prega peça na gente, né? Mas assim, é algo que a gente vivencia no nosso dia a dia, que é através de um vídeo. Um vídeo, ele pode mudar a sua vida, pode mudar o seu dia, entendeu? Quantas vezes eu fui pro serviço e às vezes meu dia tava tão ruim que às vezes eu pegava um vídeo de um corte de pregação, um corte de um louvor, e aquilo ali você conseguia ver Deus. Quantas vezes você tá ali no seu feed, rolando o feed, e você escuta um louvor que chega a transpassar o seu celular e te toca de uma forma diferente, te traz arrepio, entendeu? É a mesma coisa da mídia da igreja, porque automaticamente quando você faz algo especificamente com seu coração voltado a Deus, aquilo ali se torna um evangelismo. Vai muito além do que 4 paredes, entendeu? Então, aonde a sua igreja não vai fisicamente, você consegue transmitir aquilo que foi vivenciado no culto, aquilo que o propósito, que é primeiramente glorificar a Deus. Eu falo para você porque a gente tem experiência dia após dia, a gente vem tendo resultados na nossa igreja de pessoas falando relatos que vivenciaram dentro da igreja, que teve uma semana passada que teve um irmão que a gente sempre divulgava os nossos vídeos durante o culto, resumo de culto, store, e o irmão sempre, não era da nossa igreja, ele sempre vinha curtindo, comentando e tal. Aí teve um dia que ele apareceu na nossa igreja do nada. E depois do culto ele foi no pastor e falou pro pastor, irmão, pastor, eu tinha que vir aqui nessa igreja. Eu tinha que vir. Porque eu via eu via aquilo que estava transmitindo pelos vídeos, eu via aquilo ali e eu achava lindo. Eu achava que eu tinha que vivenciar aquilo que estava ali. Então eu vim conhecer a igreja do Mapim por conta dos vídeos. Porque aquilo me tocou. E eu falei assim pra mim mesmo, eu tenho que sentir essa alegria que esse povo sente. Então, assim, às vezes quando a gente vai fazendo vídeo, quantas vezes eu falo que muitas pessoas às vezes falam assim, eu tenho um desejo de participar da mídia, eu quero estar na frente da mídia, ou olha aqueles vídeos elaborados, às vezes fala assim, talvez eu consiga. Não que eu tô falando que você não consiga, mas é sacrifício, é renúncia. Quantas vezes eu vi minha esposa ficando até 1, 2 horas da madrugada editando vídeo, e às vezes eu tinha que dormir porque no outro dia eu tinha que sair cedo para ir trabalhar, e ela tá lá editando vídeos para postar no outro dia, porque no outro dia ela já tinha compromisso cedo e não ia ter tempo para postar. Então, assim, é renúncia, é trabalho, é estudo, é buscar conhecimento, porque tudo que a gente faz, a gente tem que melhorar dia após dia. A gente aprende, começa, a gente tem que ter um começo. Sempre tem que ter um começo. Mas não pense que talvez você tá naquele começo ali que você tem que estagnar. Porque a vida em si, quando você fala mídia, é dia após dia se renovando. É dia após dia aparecendo coisas novas para você melhorar. E talvez você melhore com o quê? Através daquela melhoria sua, da sua experiência, melhorias no seu pessoal. Porque conhecimento, irmão, conhecimento você pode sair do cargo, o pastor pode te tirar do cargo, mas aquele conhecimento que você adquiriu nunca mais vai ser o mesmo. Permanece. Entendeu? Uma coisa, eu confesso aqui, né, perante aí os ouvintes, o nosso irmão Gínito, que eu tinha, irmão Gínito, um certo preconceito contra a pessoa ficar tirando foto no culto, filmando, antes da pandemia, né? E eu ficava assim, isso é falta de reverência na igreja. Isso eu tinha uma certa, né, um bloqueio, vamos dizer assim. Até que depois veio, né, quando começou a vir a pandemia, a gente estava fazendo uma live. Eu e o presbítero lá da igreja fazendo uma live. E de repente, um amigo meu de infância, o Paulo, né, da época do colégio,
na época ele estava morando em Portugal, ele passou um tempo na Itália, mas nessa época ele estava em Portugal. E aí, pela live, ele pegou e entrou e digitando assim, falando, eu tô ouvindo essa mensagem, essa live, e não tô me controlando, não tô me contendo, tô me chorando muito aqui, ora por mim. Pedindo oração, né, na live ao vivo ali. Aí depois virou uma chave, entendeu? Aquele preconceito que eu tinha, aquele bloqueio, virou, falei, poxa, as redes sociais é uma ferramenta de alcançar almas longas, mas hoje com a tecnologia, nós podemos alcançar vidas em outros países, em outro estado, em outra cidade, né, por meio da mídia, né? Então, você tem algum relato de, então, assim, um testemunho que aconteceu no Mapinha ou de algum companheiro seu de mídia, de outros setores que relatou, ou você tem alguns ali que aconteceu no Mapinha, não, que por meio da mídia alguém aceitou Jesus, ou aconteceu, tem algo que aconteceu lá pra você compartilhar com a gente? Tem 2 relatos que bem nos marcou, que foi uma irmã que há muito tempo, acho que ela falou que tinha 20 anos atrás que ela congregou no Mapinha. E ela nem no Mato Grosso tá mais, tá morando para São Paulo. E ela falou assim, como essa igreja mudou, mas não perdeu a essência. Então, assim, foi algo que nos impactou, porque ela falou assim, nossa, quanta saudade eu tenho do Mapinha. Porque é algo que aconteceu há 20 anos atrás, mas ela falou assim, nunca perdeu a essência, né? Que ela falou assim que a primeira coisa que quando ela vir pro Mato Grosso, ela quer vir no Mapinha, vivenciar aquilo de novo. Então, assim, foi algo que ela falou assim, ore por mim, porque eu tenho um desejo muito grande de voltar para casa do Senhor. E se eu for morar em Cuiabá ou Várzea Grande, eu vou congregar no Mapinha. Então, assim, outro relato foi que uma irmã, através dos vídeos, ela viu, falou que começou, ela tava num dia à noite em casa e os feeds começou a rolar e ela olhando ali, daqui a pouco caiu no vídeo do Mapinha, né? Caiu no vídeo do Mapinha e ali ela começou a olhar os vídeos e algo falou ao coração dela. E ela mandou uma mensagem perguntando que dia que tinha culto. E foi olhando mais vídeo, a gente viu que a gente tinha acesso aos relatos do Instagram da igreja, e aí, dia após dia, ela vinha curtindo vídeo, story da igreja, e um dia ela fez a visita num domingo. E através da visita dela ali, ela sentiu que ali era o lugar dela, né? Sentiu ali. E do nada ela começou a participar do Nó Convertido. Agora ela batizou. Olha que bênção. Entendeu? O marido dela entrou em comunhão. A filha dela tá nas crianças. Batizou, casou e tá firme para a glória do Senhor. Glória a Deus. E ela falou assim, ela com um relato, conversando com a minha esposa, falou, nossa, quanto isso me mudou, né? Porque eu morava aqui perto, mas nunca tinha percebido, entendeu? Então tem coisa que a gente tá fazendo, talvez a gente faça no nosso escondido. A igreja, talvez entre 4 paredes, ela tem um certo limite de alcance, né? Pregue, mas assim, e se não tiver ninguém para pregar? Entendeu? A palavra de Deus fala que a gente tem que ser como uma flecha, né? Uma flecha. A palavra de Deus, ela vai aonde a gente não consegue fazer. Então, quando você faz algo para Deus, através que seja de um evangelismo ou através de um vídeo, mas com o coração voltado para fazer aquilo ali para Deus, não adianta, ele vai alcançar. A gente fica preocupado, vai viralizar um vídeo. Será que muitas pessoas vão alcançar? Talvez a gente fica preocupado, a gente edita quantas vezes a gente perdeu horas e horas editando vídeo e aquilo ali não deu em nada. Mas às vezes um vídeo, uma foto, eu fiz um vídeo na igreja, um relato das irmãs recebendo o poder de Deus. Foi um relato foi bem pequeno um relato, né? Um dia que a gente fez, e através daquele vídeo ali, das pessoas sentindo o poder de Deus e um fundo de um louvor, alcançou muita gente. O vídeo tomou uma proporção que eu nem imaginava de tomar. Então, sim, as pessoas estão sedentas, irmãos.
tá sedenta, às vezes tem pessoas do nosso lado que talvez às vezes a gente não consiga falar. Mas se às vezes a gente conseguir as pessoas ver um vídeo, ou ver um relato, ou ver o culto que aconteceu, quantas vezes a gente tinha uma situação quando a gente era na live, que ficava, às vezes a gente fazia a live e tinha um trabalho muito grande. O senhor que faz o podcast, o senhor sabe qual que é o bastidor, o trabalho que é para fazer esse evento aqui, esse projeto. É muito tempo de estudo, muita preocupação, muita dificuldade de montar um roteiro, entendeu? A gente tinha essa dificuldade que ficava quase meia hora para ligar os equipamentos, tudo para fazer a live. Aí quando a gente ia ver, na live era 3, 4, 5 pessoas assistindo a live. E a gente falava, eu conversei com o irmão que tomava conta, falei, não, irmão, tem alguma coisa errada. Não é certo. 5 pessoas, irmão. Será que... E a gente ia ver, era os 5 pessoas, era irmão da própria igreja. Que às vezes não ia no culto e ficava assistindo live. Até que o pastor falou, não, tá errado, vamos cortar. Cortou a live e através do que a gente... Quando a gente tinha live, a gente não focava no Instagram. Era só Facebook. Então, quando a gente virou, saiu do Facebook, foi para o Instagram e tomou essa proporção, nossa, alcançou muito mais almas, entendeu? Então, assim, tudo o que a gente vai fazer para Deus tem que ter um propósito. Tem que ter um propósito. É importante, irmão, gente, esses relatos que você contou de pessoas que foram alcançadas, né? Assim como eu disse que o evangelismo pessoal, físico, ele é suma importância, é necessário, né? Tem que continuar sempre até a volta de Cristo Jesus. Só que com a tecnologia, a rede social, ela transpassa barreiras, distância, né, horários, porque ninguém vai chegar na casa de uma pessoa 2 horas da manhã para opa, sim, quero te deixar um panfleto. Às vezes a pessoa tá vindo chegou em casa tarde, tá ali deitado no Instagram, nas redes sociais, e acontece o que você acabou de dizer, que a irmã passando ali o feed, viu o vídeo e despertou um anseio, um desejo. Então é importante esses vídeos que às vezes parece que naquele momento não dá muita relevância, só que ele permanece, né? Sim. Você vai ficar ali 1, 2, 3, 4 anos, 5 anos o vídeo. Você disse da irmã que recordou de vídeo de quase 20 anos atrás. Sim. Então, as redes sociais, ela tem como que eu posso dizer? Esta vantagem. Sim. Uma pregação que a pessoa vai pessoalmente ali é impactante, porque assim, eu acredito que os ouvintes também vão concordar comigo, que existe mensagem, a gente vai toda semana no culto, toda semana, mas tem mensagem que ela fica fixada, né? Passa anos e anos, você lembra, nossa, aquela mensagem que o pastor pregou, tá aqui até hoje, eu não esqueço. Mas tem mensagem que você vai no culto e, né, o dia a dia passa, você lembra 2, 3 dias e logo, né, esquece. Agora a rede social não, vai ficar registrado 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então eu vejo essa importância e relevância neste fator, né, de potencial de alcance e de permanência, né, do vídeo que fica ali, que às vezes a pessoa tá ali desanimada, aí passa um vídeo de 5 anos atrás e vê ela, né, cheio da presença de Deus, louvando, ou uma pessoa que louva ou que prega, ou que faz parte de um grupo, né, na igreja, de um departamento, e aí tá meio desanimado, ou até afastado dos caminhos do Senhor, e aí vê um vídeo de 5 anos atrás que está ainda ali e vê ela, ou o esposo, ou o filho, e aí aquilo desperta um anseio, um desejo de retornar para a casa do Senhor. Né? Então eu acho isso muito importante. Só que nem tudo é mar de rosa, né, irmão Gênito? E agora vamos entrar aqui numa parte, né? Complicado. Eu quero te perguntar, fala um pouquinho pra gente, quais são os desafios da mídia? Né? Nem tudo é só ali, nossa, o culto foi maravilhoso, a equipe da mídia, né, fez uns cortes legais, mas ali nos bastidores tem os desafios. Né? Qual que são um dos desafios aqui que acontece? A gente, como que eu posso dizer? Que às vezes eu gosto sempre, na minha cabeça, eu sempre penso a questão assim, vamos colocar como um jogador que, vamos dizer que ele tá no final de uma Copa, e ele tá ali para bater um pênalti, e no final ele erra, ele é vilão, mas se ele acerta, ele é o herói. Então assim, a mídia da igreja, eu vejo ela como nesse sentido,
Porque às vezes quando ele é bem vista quando a gente faz um ótimo trabalho. Mas a gente recebe crítica quando a gente talvez não filmou um cantor ou perdeu um lance da igreja, uma situação ali. Então, assim, a questão da dificuldade, né, que a gente tem na igreja, vamos dizer assim, que é os desafios, né? Porque igual o senhor mesmo falou no começo, a gente tem muitos relatos de pessoas que é a favor, mas tem pessoas que são contra. Tem irmãs que falam que, pra que isso? Né? Talvez pra que isso? O exagero eu confesso também, igual o senhor falou, que há um tempo atrás, onde eu congrego, existia um irmão que dia após dia ele chegava com um celularzinho e ia lá no púlpito, e gravava todo o momento do culto. Eu ficava ali no bastidor, falava, mas que negócio é esse, cara? Esse irmão aí filmando com fone aqui. E não existia esse negócio de mídia, entendeu? Não existia, não tinha isso mídia. Isso antes da pandemia. Não tinha, irmão gravava, ninguém gravava na igreja. Era assim, raramente, às vezes um irmão pegava o celularzinho, achava um hino bonito e ia lá gravar, mas não, levantar não, da cadeira ali mesmo. Cadeira. Mas assim, eu ficava aquilo ali, mas será que é certo isso aí? O pastor não fala nada pro seu irmão. E hoje eu entendo, entendeu? Hoje eu entendo a importância disso. Às vezes eu sempre falo brinca minha esposa, que a gente tem que meio que camuflar, né? Porque a gente não pode, tem que ser um pouco invisível dentro da igreja, a mídia. Porque quando a gente tá ali gravando, a gente tem que ser um pouco invisível, porque se você não for invisível, o máximo que você conseguir, você acaba atrapalhando a adoração do irmão. Porque a gente sempre conversa com o pastor em relação a isso, que a gente tem que fazer parte do culto, não ser um adversário da adoração de ninguém. Porque quando a gente, bem no começo, a gente tem a dificuldade do quê? Às vezes o irmão não entendia, e às vezes a gente gravava, às vezes tinha irmão que não gostava, tinha irmão que falava, eu saí tal foto, fiquei feio, não sei o quê, não posta. Às vezes o irmão gostava, manda um vídeo pra mim, eu cantando, entendeu? Manda aquela foto que você tirou, que eu vi que você tirou foto meu. Então, assim, tem essas dificuldades, esse balanço que a gente tem que ter cuidado de quem gravar, aonde gravar, o ângulo de gravar, entendeu? As pessoas específicas que você tem que deixar em alta no seu vídeo, porque tem pessoas que não gostam de ser gravado, não adianta, entendeu? Tem pessoas que não são fotogênicas, que não gostam de aparecer. Então, esse é um grande desafio que a gente tem que ter, entendeu? Há pouco tempo agora saiu um relato vindo do Grande Templo, para a gente ter uma lei que ampara a situação de direito de imagem, entendeu? Que a gente tem que ter esse cuidado. A gente fez, já imprimiu tudo, deixou nos cartazes espalhado pela igreja sobre direito de imagem, porque às vezes um visitante vem na igreja, às vezes ele não entende que existe mídia dentro da igreja e talvez amanhã ou outro ele possa voltar querendo processar a igreja, porque ele não queria... Talvez porque eu falo assim, porque às vezes, irmão, quando a gente entra às vezes um visitante entra dentro da igreja, ele talvez, ou ele entrou machucado, ou ele entrou ferido, porque não adianta falar pra mim que alguém entrou, algum visitante foi na igreja porque tava, hoje é domingo, não tem nada pra me fazer, eu vou no culto. Não existe isso. Uma pessoa, quando ela entrou dentro da igreja, ela foi, ou espontaneamente, ou por um convite, foi porque ele tá sedento da palavra de Deus. Ou porque ele entrou ali esperando que algo falasse com ele. E se talvez ele entrou, foi gravado, e se saiu dali constrangido, porque às vezes uma pessoa entra ali como como que eu posso dizer, um refúgio, e você tá no seu momento mais frágil, e você, às vezes, Deus falou com você e você tá chorando, quando você chora na presença de Deus, irmão, você não fica bonito, não adianta, entendeu? Então, assim, quando às vezes é o irmão dentro da igreja, que já é membro ali, às vezes ele até entende, falou, não, Deus tava falando comigo, o resto é resto, e talvez as pessoas que tá ali de fora não entendem,
Entendeu? Eu falo pra você que tem esse cuidado, porque tem pessoas, já teve relato, de pessoas que, dentro da igreja, pessoas que eram do grupo de louvor, ou dentro de um conjunto específico que já nasceu praticamente dentro da igreja, que tiraram a foto dela e ela não gostou. E na segunda-feira o pastor recebeu um processo lá na igreja por conta que a menina não queria estar naquela foto de quando ela estava adoração, ela estava chorando e ela não estava bonita. Então, assim, tem que ter esse cuidado, entendeu? Que a gente tem que ter esse cuidado porque, igual eu falei, não é o meu nome, não é o nome da minha esposa, não é o nome de terceiro que vai estar ali, é o nome do pastor. Uma reunião que a gente tivemos na igreja foi especificamente em relação a isso, né? Os cuidados dentro da igreja, porque hoje, querendo ou não, tudo na sociedade, porque às vezes eu falo nem todo mundo, mas às vezes as pessoas sabendo que tem esse respaldo de direito de imagem, às vezes a pessoa vai na igreja, às vezes com o coração talvez voltado, já pensando em maldade, pensando ali é um momento frágil, ali eu vou fazer algo, que tem pessoas com segundas intenções em todo lugar. É verdade. Não é somente na igreja, não é somente na sociedade, em todo lugar tem. Então a gente tem que ter esses parâmetros, esses cuidados, para a gente não cair nessa cilada e trazer um problema para o nosso pastor que está na frente do setor. Né? Gínito, você, um pouquinho antes de começarmos aqui essa gravação, esse bate-papo, a gente estava conversando e você falou que faz parte de grupos de outros líderes, outras pessoas que faz parte de mídias nas igrejas. É diferente uma igreja como uma PIN, de quase 300 membros, 200 e poucos membros, outro nível. E existem congregações de 10 membros, 15 membros, né? Outra situação, né? Você, assim, conversando, você já teve alguma queixa, algum relato de algum companheiro seu da mídia, de uma outra congregação, assim, sobre o suporte, né, da liderança? Tem algum... Hoje é um assunto bem polêmico que as pessoas, talvez as pessoas que trabalham com mídia vai concordar comigo, né? Hoje, igual eu falo, a gente não pode pedir um auxílio num conjunto geral. Essa igreja X, a outra igreja X. Porque eu acredito, assim, que tudo que a gente faz dentro da igreja é voluntariamente. Entendeu? Então, assim, eu acredito no poder da questão do seguinte. O senhor trabalha com móveis, certo? Certo. Se o seu cliente, ele quer um móveis com frente de porcelanato. Talvez uma madeira que imite o porcelanato. Você sabe que isso é um móvel de alto padrão. Aí ele fala, eu quero isso. Mas na hora de você orçar, o orçamento dá, vamos dizer assim, 50 mil reais. Mas ele tem só 30 mil reais. Aí o que você vai falar para ele? Falar, irmão, eu posso fazer um móveis, mas algo que imite o porcelanato, não o porcelanato. Então, assim, eu acho que tudo que a gente vai fazer, se a gente está fazendo voluntariamente, irmão, a gente não pode exigir muito se o suporte que você vai estar dando para sua mídia, que seja para o grupo de louvor, que a gente tem essa facilidade. Então, assim, a gente participa, a gente sabe que existe essa dificuldade, essa carência em todas as áreas da igreja. Né, que seja evangelismo, jovem, adolescente, grupo de louvor, coral, tudo tem essa dificuldade. Porque assim, eu não julgo a igreja por conta assim que a igreja em si ela tem várias responsabilidades a ser cumprida. Então assim, quando a gente trabalha na mídia, a gente tem uma dificuldade em questão de equipamento, né, celulares, vídeos, uniformes, crachás, que eu acho que seria o necessário básico a gente trabalhar. Porque uma mídia ela tem que trabalhar uniformizada, ela tem que trabalhar com credenciais para você. Porque às vezes, eu falo porque quantas vezes a gente, às vezes, numa festividade, a gente tá gravando ali sem uma identificação, sem nada. Você tá gravando ali e às vezes a pessoa fica assim. Olha esse irmão aí gravando, ó. Mas não sabe que às vezes você está trabalhando na mídia da igreja.
É importante, né? É importante, né? A identificação do seu trabalho, o que você está fazendo. Então, assim, o suporte é de extrema importância, irmão. Se uma igreja tivesse o suporte, eu falo porque não é só em congregação ou setor que tem essa dificuldade. É em todas as áreas. É um congresso grande que às vezes tem que alugar equipamento porque às vezes não tem o próprio. Porque o recurso em si, irmão, porque querendo ou não, quando a gente fala mídia, área da mídia, tudo é caro, irmão. Tudo. Porque hoje, se for comprar um iPhone mais básico a se fazer, se for comprar novo, é bom que seja um 14, um 15, um 16, 17 aí, é faixa de 5 mil pra lá. Entendeu? Hoje a gente tá falando de celular, talvez um videomaker mobile, mas assim, quando você já quer pular do mobile já para algo profissional, hoje uma câmera mais barata aí, você vai pagar de 5 a 7 mil reais a mais fraquinha. De entrada, né? De entrada, mais fraquinha. Entendeu? Então, assim, quando você quer um áudio de qualidade, hoje você vai comprar um lapela 1.500 a 2.000 a 3.000, tem microfone aí de 5 a 10 mil reais. Meu Deus. De captação. Entendeu? Aí você me fala assim, como que você vai chegar ao seu pastor e falar, pastor, eu preciso de um microfone. Quanto que é o microfone, meu jovem? 3 mil reais. Ah, pastor, eu preciso de um celular. Mas que celular você precisa? Ah, eu preciso de um iPhone, um 15 pelo menos. Quantos que é? Uns 5 mil reais. Entendeu? É complexo. Então, assim, é muito complicado. Quantas vezes eu falo, porque quando eu falo pra minha esposa, quantas vezes eu já senti desejo de chamar o pastor para sentar. Vamos, pastor, senta aqui, vamos conversar em relação a isso aí. Mas, tipo, como que você vai chegar a pedir? Porque você sabendo que a igreja tem várias situações a ser feita, mas é aí que eu falo. A questão da qualidade, entendeu? Quando a gente começou, eu tinha um celular, um Poco X3. Meu Deus do céu, misericórdia. Aí comprou um iPhone para minha esposa, começou a melhorar. Mas assim, é algo que eu falo, não só eu, ou só eu tive essa dificuldade, mas assim, eu acredito que a maioria das pessoas tem essa dificuldade. É a questão do equipamento. Eu acredito que as igrejas deveriam investir mais nisso. Se o ministério vesse isso com uns olhos mais voltado para alcance de almas, acredito que a gente seria mais ajudado, né? Porque hoje você fazer um vídeo, igual você falou sobre a questão do nosso treinamento que teve na Almadec, o Creative, nos ensinou muito. Abriu minha mente demais, irmão. Demais. Porque hoje, um vídeo de qualidade, irmão, ele, querendo ou não, ele prende o ouvinte, ele prende ali quem tá assistindo. Uma boa edição. Um bom áudio. Hoje, se você for pegar um vídeo e você começar a ouvir um áudio de um vídeo lá, o áudio tudo zoado, todo estragado, todo chiando, todo estourado, não, você passa. Você rola o feed. Se você vê um vídeo de má qualidade, você rola. Se for uma edição fraca, uma edição ruim, você passa. Então, assim, graças a Deus eu falo que lá na nossa igreja a gente tenta dia após dia melhorar, buscar se equipar melhor, pedir ajuda do pastor com base no que a gente consegue, no que ele consegue nos proporcionar. Graças a Deus ele apoia muito a mídia, apoia muito demais. A gente tem os nossos aplicativos que a gente usa tanto para banner quanto para edição, todo pro, né? Todo pago por ano, já paga anualmente para a gente ter a nossa liberdade de criação. Então, assim, dia após dia a gente vai se adaptando, melhorando, buscando comprar mais, ajudar mais. Mas, assim, para quem tem um setor mais inferior em questão de equipamentos, de recursos, é difícil, irmão. É difícil. Porque se a gente não tem equipamento, infelizmente, a gente tem que trabalhar com o que a gente tem. E automaticamente a maioria da mídia hoje que começa a mídia, ele trabalha com o que tem, com o seu pessoal, entendeu?
Então, assim, a gente tem que, às vezes a gente sempre tem a dificuldade sobre a questão de, quando é iPhone, é a memória do celular. Oh, meu Deus, é uma dificuldade quando você tá ali no meio do culto gravando, daqui a pouco aparece a mensaginha do inimigo. Memória cheia. Aí a irmã já tem que ir lá apagar várias fotos, vários vídeos pra tentar terminar de gravar o culto. Então, assim, é uma dificuldade, porque hoje você vai comprar um iPhone que é 128 GB, é um preço. 64 GB é mais barato. Mas você vai comprar um que é bom, que é 256, já dobra praticamente o valor. Então, assim, pesa muito do bolso. Se você for arrancar do seu, pessoal, para você comprar, então você tem... É aquela coisa, igual o seu irmão falou, eu não trabalho nessa área. Então, se eu for comprar algo, vai ser específico para aquilo. Não vai ser algo para mim levar para o meu cotidiano. Entendi. Se eu trabalhasse nisso aí, seria tranquilo. Porque aí eu usava tanto na igreja, se fosse meu pessoal, tanto na igreja quanto no meu cotidiano. Então seria um investimento tanto no meu lado espiritual, igreja, quanto no lado profissional no cotidiano. Então seria tranquilo. Então tem essa diversidade que a gente tem que ter, né? Esse cuidado e tal. Você vai comprar ou vai... Porque, querendo ou não, a gente vai estar comprando específico para a mídia da igreja. Então, assim, pesa, irmão. Pesa. A dificuldade do recurso pesa demais. Como gente, que você lidar, né? Eu acredito que você tem teve esse preparo, né? Como eu posso dizer assim, talvez você... Eu não sei como que foi que funcionou esse curso que você fez, capacitação. E eu acredito que falou sobre isso, mas só que você também tem uma equipe ali. Você, né, você e sua esposa são líderes da equipe da mídia e com certeza você teve que transpassar isso, repassar isso. Como que se lidar com as críticas? Ainda mais uma igreja, né, que tem muitos membros. Eu acredito que uma hora ou outra aparece uma crítica ali, né? Como que se lidar? Tem que se lidar de uma forma áspera, assim, ou tem um método, né? Eu acho assim, bíblico para que possa... Não, vamos dizer assim, que não tem uma fórmula mágica em si de você lidar com pessoas, porque automaticamente é pessoas por pessoas. Eu tenho uma experiência pessoal minha que, às vezes, quando eu consigo, quando eu paro e lembro desse relato, eu falo, oh, meu Deus, como o Senhor tem me dado graça. Porque quando tem essa paciência da gente, irmão, porque eu falo pro Senhor que uma vez teve uma situação que o irmão pegou e eu fiz um banner, porque o culto era um exemplo, hoje, ele mandou pra mim hoje, o culto era amanhã. Mas eu tava tão acarretado durante o serviço, que eu tava ali durante meu dia de trabalho, eu parei uns 20, 30 minutos ali e fiz o banner na correria e mandei. Aí, assim, algo quando você faz com preparo, faz com tempo, faz com... Eu sempre, quando eu vou fazer um banner, eu faço o banner, não mando já pra aprovação, por quê? Eu sempre aprendi assim comigo mesmo em relação, quando você vai fazer algo e você não tem certeza do que tá bom, você pega aquela situação, faz. Sai dali, esquece que você fez aquilo ali. Por quê? Porque quando você tá trabalhando com a sua criação, não vai vir tudo uma hora não, irmão. Eu falo que quantas vezes eu comecei a fazer um banner, principalmente eu uso isso aí quando eu vou fazer banner de festividade, que eu faço, aí eu fiz aquilo ali, às vezes eu até terminei, mas eu vou trabalhar, esqueço daquilo ali. Às vezes no meu dia a dia eu tô andando de moto, ou tô trabalhando, vem um flash na minha cabeça. Cara, dá pra fazer aquilo ali, acho que dá pra melhorar aquilo ali. Pá. E esse pensamento, eu volto de novo lá no projeto e melhoro aquilo ali, nossa, já dá outra visão, entendeu? Então assim, eu fiz na correria esse dia pro irmão, e o irmão achou que tava enviando pro outro líder do grupo. Ele enviou no grupo da igreja, meu irmão. Ele falou, não acredito que... Falou bem assim, meu irmão, que banner feio. Desse jeito, falou. Ele achou que tinha mandado pro outro líder, mas ele mandou no grupo dos líderes da igreja. Aí eu tô lá, aí minha esposa me mandou uma mensagem. Falou, amor, você viu o que mandaram lá no grupo? Falei, não, tô trabalhando, não vi. Aí eu abri o áudio, eu respirei, falei, meu Deus do céu, me dá graça pra me falar.
Dá graça pra mim saber o que falar. Porque, igual o senhor falou, os desafios. Que às vezes você tem que... Eu era uma pessoa muito estourada, irmão. Entendeu? Muito estourada em questão do quê? Que quando eu tô fazendo algo que eu sempre falo pros irmãos, quando você vai fazer banner, manda com uma semana antes, quando quer um banner mais elaborado para, um exemplo, uma palestra ou uma festividade. Os relatos do culto durante a semana são mais fáceis a se fazer, porque você já tem um cronograma pela secretaria da igreja que você já sabe, tal dia é culto jovem, então você já vai por ali. E então, assim, sobre isso aí eu falei, eu orei, olhei para Deus, falei, oh meu Deus, me dê paciência para me falar, eu não vou responder nada. E aquilo ali, eu não vou mentir pro senhor que eu fiquei um pouco chateado pela experiência que a pessoa que falou tinha, né? Falei, nossa, irmão, já de idade falando um trem desse, sem necessidade. Aí depois o outro líder falou, ô, meu irmão, me perdoe, que ele tinha pedido o banner pra mim, me perdoe porque não sei o que aconteceu com o irmão, acho que mandou errado. Ainda fiquei chateado no meu coração, falei, oh Deus, eu fiz dentro da minha limitação, porque no começo eu não sabia muito fazer. Uhum. E aí, no outro dia eu falei assim, fui pra igreja, rapaz, a primeira pessoa que eu vi na igreja foi esse irmão. Eu falei, eu vou abaixar a cabeça e passar reto. E aí o irmão veio com tanta humildade pra mim, como eu não respondi nada pro irmão, o irmão veio com tanta humildade, depois me procurou, falou, meu irmão, me perdoa. Eu fui menino naquele dia, falei coisa que não devia. Aí eu comecei a entender que, às vezes, quando você se cala em meio à situação, você já ganhou a guerra. Porque através que você entra numa discussão que duas pessoas querem brigar, vai dar guerra, vai dar briga, vai dar luta, mas automaticamente quando você entra numa briga verbalmente e a pessoa que entrou para guerrear e você entrou na humildade e só ficou calada, ele vai perder o argumento. Entendeu? Ele pode até falar, escorrachar, brigar com você e falar o que... Mas automaticamente, se você ficar quieto, em silêncio... Porque eu falo assim, dentro da igreja, irmão, a gente tem que ser humilde. A humildade não é igual eu sempre falo. Humildade não é você deixar os outros subir em cima de você. Não é isso. Isso não é ser humilde. Humildade, quando eu falo humildade, é questão de você saber se colocar. Porque uma pessoa bem se colocada numa conversa ou num debate, ele ganha qualquer parâmetro. Qualquer pessoa arrogante, ele debasta ali a pessoa na hora. Então, assim, eu fiquei assim na minha humildade, eu se calei, deixei passar aquele evento. Falei, não, depois se for do caso, o irmão vai vir falar comigo ou eu vou falar com o irmão. E acabou a humildade. Depois que o irmão veio falar comigo, eu falei, oh Deus, como que é as coisas? E se eu tivesse batido boca? E se eu tivesse criado uma situação? Aonde levaria essa situação? Então, assim, bem... igual o senhor falou, a adversidade. É difícil, irmão. É difícil. Então, fica o conselho para você, ouvinte, né? Talvez você que é líder de mídia ou faz parte de uma equipe de mídia na igreja. Porque, como é uma mídia da igreja, logo... envolve o espiritual. Sim. Você vai dar o seu melhor, você vai fazer como ao Senhor, como diz a palavra do Senhor Deus, e tudo quanto fizeres, faça como ao Senhor, sabendo de que do Senhor receberá a recompensa. Mas mesmo fazendo e dando o nosso melhor, né, vocês da mídia dando o seu melhor, vai ter crítica. E aqui fica o conselho do nosso irmão Ginto. O silêncio, às vezes, é a melhor resposta. Então fica aí, né? Porque eu falo igual a questão que o senhor falou. É a questão de... Às vezes, a gente, igual eu falei no começo, às vezes a gente vai fazer um vídeo que você passou horas e horas e horas editando, vendo qual que era o melhor áudio, como que você consegue abaixar ali pra melhorar e tal. E não vai dar em nada, irmão. E aí você se frustra, você fala, não, meu Deus, isso aqui não é pra mim, não. Não é pra mim, misericórdia. Entendeu? Mas assim, é aquela coisa, tudo que você vai fazer... tanto no seu circular, quanto pra igreja. Tudo tem um começo, irmão. Entendeu? Não é que você começou ruim, que lá na frente você não vai melhorar. Erro e tropeço, tudo serve. Se você olhar com outros olhos, tem que olhar com seus olhos espirituais. Se for olhar com seus olhos carnais, humanos, não, você para na hora, você desiste. Né? Porque é igual um cargo. Hoje na igreja, quando você vai receber um cargo que, principalmente conjunto,
quando você recebe um cargo de conjunto, o primeiro erro que você comete, você for uma pessoa que não aceita crítica, ou uma pessoa que, aquele crente dodói, que qualquer coisa que fala pra você, eu vou sair da igreja, não é pra mim, vou entregar. Irmão, não é pra você, entendeu? Porque qualquer área que você vai fazer pra igreja, você tem que primeiramente ter a bênção do pastor em si, primeiramente de Deus, mas a bênção do pastor como ser humano aqui na terra, Deus já deixou ele pra servir a igreja em relação a isso. Então, assim, se o pastor falou pra você, vai, meu irmão, vai, entendeu? A crítica vai vir de todos os lados. Não entendeu? só na mídia, não né? só na mídia. Qualquer área que você for fazer, hoje, se você não... É aquela coisa, o povo sempre gosta de usar esse relato, a questão que árvore boa, ninguém joga pedra, né? Todo mundo joga pedra, no caso, né? Então, assim, ninguém vai jogar pedra numa árvore que não tá dando fruto. Então, assim, às vezes seu fruto é podre, porque você tá fazendo algo que você tá começando, né? Mas é algo que no começo, tudo é difícil, irmão. Tudo é difícil. Eu lembro que, saindo um pouco fora do assunto, mas eu lembro que quando eu tava começando a cantar, eu tenho um relato bem engraçado pra descontrair aqui, que quando a primeira vez que eu fui cantar, ainda foi com a minha irmã. Eu era pequeno. Eu fui cantar, eu comecei a cantar, tava cantando bem, daqui a pouco minha mãe filmando eu, aí daqui a pouco eu fui saindo debaixo do púlpito, escondi, porque eu era tão vergonhoso, irmão, tão vergonhoso, que eu escondi atrás do púlpito pra ninguém me ver. E minha irmã começou a cantar, eu falei, não. Então, assim, é aquela coisa, hoje a questão de vergonha, a questão da gente, quando a gente fala sobre mídia, tem muitas pessoas muito boas que eu conheço na mídia aqui de Cuiabá e Várzea Grande e região, muito boa em questão de estar atrás da câmera. Muitas pessoas hoje não gosta de gravar, de fazer take, vídeo, tal, mas ela, pra falar na frente de uma câmera, meu Deus do céu, é uma negação. É dificultoso, é vergonhoso. Então, assim, eu acho que dentro da mídia, a gente que é líder, a gente tem que saber, como que eu posso dizer? Saber lidar com cada componente. Se eu sou bom para falar, explora aquilo da pessoa. É como num trabalho, num circular. Quando você vai pegar numa seleção de trabalho, você tem que saber em qual área aquela pessoa é melhor. Porque não adianta, se eu sou bom, uma suposição, eu sou bom de reger, aí me coloca num grupo de louvor que eu não sou bom para cantar. Então tem que ter essa diversidade aqui. Se é bom para editar, coloca ele aqui, ele gosta disso. Porque a pessoa, quando ela vai fazer algo na mídia e ela gosta daquilo, você pode ter certeza que vai ter um empenho maior sobre aquilo. Agora, se você coloca uma pessoa que é tímida para falar, meu Deus, não vai sair nada. E querendo ou não, quando você está na frente de um trabalho ou na frente de uma câmera para chamar a atenção do público, você tem que ser espontâneo, tem que ser chamativo, porque a gente sempre fala que os primeiros 3 segundos do vídeo é o que vai prender o público. Se você não fazer algo no vídeo, nos primeiros 3 segundos para travar a pessoa ali, você perdeu o vídeo, irmão. Entendeu? Não adianta que ele nem vai olhar. Porque você pode perceber quando, na questão do detalhe lá do seu vídeo, quando você vai abrir o histórico lá de visualização, você olha, você consegue ver lá os primeiros 3 segundos que as pessoas olham. Entendeu? Quantas pessoas assistiram até o final, ou quantas pessoas olharam só os 3 segundos e passou. Então, quando você, igual eu sempre falo, quando você vai fazer algo para Deus, você só consegue se solidar na questão do que você está fazendo, consolidar, quando você começa a dar fruto. Qual que é o fruto da mídia? É quando você vê um relato, igual eu contei aqui, sobre a irmã, através da mídia, aceitou Jesus. Hoje está no ciclo de oração, está cantando, a família dela tá salva. Hoje ela pode dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Então, assim, tudo que vai fazer tem que ter não é que você vai ter uma comprovação de Deus. Deus não precisa comprovar nada pra gente. Mas você começa a sentir os frutos da sua trajetória, do seu esforço, da sua entrega, quando você tem esse relato.
Eu falo para você que tá na frente de um trabalho e você começa a ver as pessoas se identificando com o que você tá fazendo, é o preço. É o preço a se pagar. É aquele preço que você fala assim, nossa, meu Deus do céu, como é? É prazeroso, irmão, quando você vê... Eu acredito que o irmão já teve alguma situação que talvez você pregou com uma pessoa e às vezes na sua cabeça, não isso aí não vai dar nada. E daqui a pouco, passa ano, você vê a pessoa fala, você lembra, irmão Cleito? Você lembra daquela vez que você pregou pra mim e Deus falou através da sua boca pra mim? E hoje eu tô com a minha família, eu tô na casa do Senhor. Então isso é prazeroso. Você fala, nossa, não imaginava que aquela palavra que eu tinha falado pra você tinha trazido tão impacto. Então às vezes Deus faz coisa na nossa vida que a gente só entende quando acontece essas situações. Então a mídia é a mesma coisa. Eu acredito que quem tá ouvindo às vezes trabalha com mídia e talvez teve esse relato. Você sabe qual que é o prazeroso você ter esses relatos na mídia da igreja e você ver o trabalho que você está fazendo, o sacrifício que você está fazendo, está trazendo frutos, né? Porque igual a gente sempre falou que essa conversa toda é relacionada a almas, né? É uma questão de evangelismo. Então, quando você fala evangelismo, se você está ganhando almas para Jesus, quando a gente ganha almas para Jesus através do Instagram ou das nossas redes sociais, a gente sente que aquilo ali valeu a pena. Valeu a pena todo esforço, todo sacrifício. Às vezes até noites mal dormidas ou às vezes perca de noites, né? Porque a gente às vezes está ali, que a gente é responsável. Que às vezes, querendo ou não, o peso da mídia em si cai por cima dos líderes. Porque se você... Hoje em dia, como que eu posso dizer, o pastor não vai chegar num componente da mídia e... irmão, eu não gostei disso. Ele não. Vai chegar na liderança. Então, se o líder... eu sempre falo, vocês que estão começando, você que é líder, que talvez não tenha um rumo, né, a se tomar, busca se capacitar. Porque você é o espelho da sua mídia. Você é o espelho. Porque eu falo que se você chega cedo, o seu componente vai começar a chegar cedo. Se você chega atrasado, ele vai chegar atrasado. Se você orar, porque eu falo assim que às vezes a gente tem um certo receio muito grande que às vezes a mídia perde muito foco. Porque querendo ou não, irmãos, quando a gente tá trabalhando na mídia ali, a gente fica tão ligado em questão de gravar, de filmar, de fazer uns vídeos, umas fotos, a gente perde um pouco do culto. Que a gente está preocupado em fazer... A gente está adorando através dos nossos vídeos, do nosso trabalho ali, mas a primeira adoração sempre tem que ser voltado para Deus, o nosso pessoal. A gente tem que ter essa diversidade também, irmãos. Porque às vezes a gente vai para a igreja e é um dos cuidados que a gente tem que ter. Um dos cuidados que a mídia tem que tomar cuidado, muitos, e é uma coisa séria, é não perder a espiritualidade. Porque talvez você tá trabalhando na mídia, você começa a ser tão rotineiro no seu cotidiano, mídia, que daqui a pouco você parece que você é só um fotógrafo. Um fotógrafo num evento. Você é só um videomaker num evento, no seu cotidiano. A pergunta que eu ia fazer para você você já entrou já me respondendo se eu te perguntar, parece que está lendo o meu pensamento. Antes de eu fazer a pergunta, fica o conselho, né, que é importante começar, porque uma semente, uma árvore, para crescer primeiro ela tem que ser plantada, né? Sim. Tem uma semente, logo depois vai vir os frutos. A gente está testificando aqui que no começo ele teve barreiras, dificuldades, né? Só que a semente foi plantada e com isso foi crescendo e logo começou a dar frutos, né? Do relato que ele disse da irmã que hoje faz parte do ciclo de geração, enfim. Então é importante começar, né, irmão Gino? Comece. E ele falando aqui, qual que é mais importante, né? Uma pergunta que eu preparei aqui para o senhor falar com a gente aqui. É a qualidade do vídeo, da imagem ou a unção? Ou é possível ter os dois juntos? É o que você estava falando aí, né? Olha, irmão, é a questão da qualidade e a unção. Eu acho assim, irmãos, que quando uma pessoa ela tá cheia do Espírito de Deus,
ela não tem como fazer algo banal para Deus. Quando você tá cheio do Espírito de Deus, eu acredito que o Espírito de Deus, a unção de Deus, quando ela tá sobre nós, ela não é expressada somente em línguas estranhas. Entendeu? Porque às vezes a gente tem essa situação que o povo fala, seja cheio do Espírito Santo de Deus. E às vezes a pessoa, o crente só enxerga que a gente está cheio quando a gente transborda. Eu acredito que ser cheio é uma coisa, transbordar é outra coisa. Às vezes quando você transborda é a hora que você se manifesta em línguas estranhas, tem muitas pessoas que falam aviãozinho, carrinho, bicicletinha, então cada um tem o seu jeito de adorar. Mas assim, eu acredito que ser cheio do Espírito de Deus é quando você faz algo de todo o coração para Deus. E através daquele vídeo eu tenho certeza, irmão, que quando você grava ou faz algo voltado o seu coração especificamente para Deus, não tem como você fazer algo para Deus e aquilo que você colocou no seu coração, quantas vezes eu tive situação de eu fazer algo, ir para a igreja já com um pensamento, e às vezes eu falava, às vezes comigo mesmo, pensando alto, falava assim, será que vai dar certo? Será que isso aí vai impactar? Eu sempre tenho essa preocupação. Eu fico voltado fico bastante pensativo quando eu vou fazer algo ou criar algo, algo que eu vou levar para a igreja, eu sempre fico pensando, será que isso vai impactar alguém? Será que isso vai falar com alguém? Alguém vai estar olhando? E porque se for fazer só um vídeo, só para ter um vídeo, não tem relevância alguma. Agora, se o propósito que o senhor falou, o propósito é alcançar almas, e através do vídeo que você vai fazer voltado, cheio da unção e voltado para Deus, não tem como aquilo ali dar errado, irmão. Porque quando Deus está na frente de um projeto, está na frente de um trabalho, não tem como. O inimigo pode até se levantar quantas vezes, irmãos, que às vezes a gente tá buscando fazer algo para Deus ou ir para a igreja de uma forma, e às vezes no meio do caminho o inimigo coloca coisas para te entristecer, ou fazer você ficar para baixo, ou fazer você ficar desanimado, entendeu? Mas assim, quando você for fazer algo para Deus, se você fazer de todo o coração, aquele vídeo que você acha assim, não, às vezes quando você entrega para Deus mesmo, você fala, Deus, faça o teu querer. E você faz algo assim, que você fala assim, é menos de mim e mais de ti. Quando você faz isso, irmão, não tem como. Aquilo ali alcança tantas pessoas, tantos relatos que as pessoas vêm a trazer através daquele vídeo, que você fala, nossa, que proporção tomou. Eu falo que eu fiz eu levei uma criação pro irmão lá, pros meninos lá da igreja, que a gente fez um vídeo tão simples, que foi de um vídeo do carro, que falava, a pessoa falava, o motorista falava pra passageira, falava, pra onde você vai? E ela falava, me leva pra Jesus. E o motorista falava assim, tá bom. Aí quando ele chega ao seu destino, ela pergunta pro motorista, qual foi o preço? E o motorista fala pra ela, o preço já foi pago. E o preço já foi pago é o quê? Jesus morreu na cruz por você. E esse vídeo foi tão simples, que foi algo pensado ali, foi tão simples que automaticamente eu falei assim, não vai ter tanta relevância. Eu postei, e eu peguei um corte da igreja ali, no momento, postei. Questão de, antes de acabar o culto, eu postei. Quando eu cheguei em casa, que eu fui olhar, já tinha mais de 2.000 visualizações. E eu falei, nossa, entendeu? Foi algo simples que a gente fez até no carro do senhor. Então, assim, foi algo simples que a gente fez e tomou uma proporção tão grande. E às vezes é o que eu tô falando, quando você é proporcionado por Deus, porque quando a gente vai fazer, principalmente nessa questão de criatividade, você tem que ter um relacionamento com Deus um pouco pareado. Porque é algo que às vezes ficou ali no seu coração, ficou no seu coração, e se Deus continuar falando aquilo ali, faz. Porque é aquilo mesmo que Deus quer fazer. Porque às vezes Deus fala, às vezes é igual eu tô falando, às vezes Deus fala com o pregador de uma forma,
fala com o pastor de outra forma e talvez fala comigo de outra forma. Às vezes Deus conhece meu coração e Ele sabe que o único jeito, porque eu não sou pregador, às vezes eu adoro, participo do grupo de louvor, mas talvez o meu louvor que eu tô louvando ali não vai alcançar tantas pessoas. Mas Deus sabe que a ferramenta maior que está em minhas mãos é o celular e o Instagram e a mídia da igreja. É ali falar, meu filho, é aqui que eu vou te usar. É aqui, então, assim, fica essa dica para vocês. Vocês, não somente o menino da mídia ou a menina da mídia. Você tem uma ferramenta poderosa para fazer o evangelho de Deus ser propagado no mundo. Então, quando você for para a igreja, no próximo culto, vai com esse propósito. Fala, Deus, através do que o Senhor colocou na minha mão, faça eu ser fruto na obra do Senhor. Faça que eu produza algo para ti que vai impactar almas. Que é através que você colocar isso no seu coração e você ver que essa é a ferramenta que você tem. Entendeu? Entenda aquilo que esse é o motivo que Deus te colocou ali. Porque eu não consigo entender, acreditar, irmão, que quando Deus escolhe você, Ele não... É aquela coisa que o povo fala que Deus não dá nada pra ninguém que não possa suportar. Então tem um hino que fala que carregue a sua cruz. Carregue a sua cruz, meu irmão. Carrega a sua cruz porque ela tem sua medida, Deus um dia calculou. Entendeu? Então se Deus calculou uma cruz pra você, Ele não ia dar algo que você não consegue carregar. Então eu sempre falo, eu sempre busco, sempre falo pra mim mesmo. Pegue algo para Deus. Quando você for fazer algo para Deus, faça até o final. Mesmo que você chegue na linha de chegada, chegue se arrastando. Mas fala, Deus, eu cheguei. Eu cheguei. Porque, igual o senhor falou mesmo, que o nosso galardão ele não vai vir do ser humano. Você pode até não ter a aprovação dos homens. Mas se você tem a aprovação de Deus, meu irmão, vai. Basta, né? Quantas vezes eu já vi relato de irmão que tá às vezes... fala, vamos mudar para aquela tal para outra igreja. Mas, irmão, mas você tá tão bem aqui, irmão. Não, mas Deus falou para mim ir. E às vezes se você ficasse aqui, sua vida ia deslanchar, ia para água abaixo. Às vezes você vai para um lugar que Deus te mandou. Vai, porque ali Deus vai prover. Entendeu? Então, assim, quando você tá debaixo da mão de Deus, meu querido, não adianta o inimigo se levantar, não adianta você fugir do seu propósito. Eu sempre falo, se você tem um propósito, se Deus te chamou, meu irmão, então vai. Não adianta você se esconder. Quantas vezes você já viu pregador falando que queria fugir? É aquela coisa que o povo sempre fala, ou você vai pelo amor ou vai pela dor, mas uma hora chega a sua hora. Então eu sempre falo, se você quer participar da mídia da sua igreja, quer tá na frente de um trabalho disso aí, não vai ser só mar de rosa, não. Mas tenha certeza, se você colocar Deus na frente de tudo, dá certo. Com essa fala do nosso irmãogênito, talvez você que tem aquele desejo de ver alguém na mídia, que você sente, né, que tem esse chamado de estar aí sendo uma ferramenta na mão do Senhor para propagar o evangelho, né, para potencializar, porque ali às vezes a mensagem está ali no culto, impactou muitas vidas, mas em quatro paredes. Fica em quatro paredes. Só que vocês, né, que são da mídia, tem essa ferramenta de potencializar aquela mensagem, né, aquele momento. Você vai transmitir. E você talvez, né, com essa fala do nosso irmão, a gente sentiu esse desejo, não, falou, não, se conflitualizou, não, eu sinto em mim que Deus tem um chamado na minha vida nesta área. Eu quero pedir para o nosso irmão Gino dizer aqui, né, qual é o conselho que você daria para este ouvinte que está aí, né, e que está se identificando, né, com a mídia, que tem um chamado, qual o conselho e o que não pode faltar, né, para alguém que quer fazer parte da mídia? Olha, a questão de você, um conselho que eu sempre dou, a questão do que hoje a gente falou aqui sobre recursos, mas não entenda que a mídia é só apenas ter um celular bom. Não adianta. Se você não buscar conhecimento, você pode ter o melhor aparelho tecnológico de última geração, mas primeiramente se não tiver o Espírito de Deus na sua vida,
Nada que você fazer dentro da igreja, que você não colocar Deus como prioridade, ou colocar Deus como o centro daquilo que você vai fazer, e você apenas quer estar ali porque tá na mídia hoje é modinha, tá na mídia ali todo mundo quer. Mas se você não colocar aquilo ali como um propósito para você fazer algo para Deus, você tá ali somente mais um componente. Você tá ali só para aumentar um mídia a mais. Então, se o conselho que eu dou para você, quer entrar na mídia, você tem vontade, tem interesse, primeiramente, busca Deus, coloque isso como prioridade no seu coração, buscar Deus, falar, Deus, eu tenho esse desejo, eu almejo essa vontade de, talvez, fazer parte de uma mídia para propagar o evangelho. E você comece, fale com o seu pastor, converse, procure o líder da mídia, porque ele tem talvez esse poder de te colocar, mas sempre busque aquela coisa, uma das coisas primordial que você tem que aprender, é você sempre ser, conseguir trabalhar em equipe, porque a mídia hoje, se você não conseguir seguir uma hierarquia, porque todo lugar tem, irmão, entendeu? Hoje a maior dificuldade de você trabalhar com a equipe é a questão da hierarquia, entendeu? Se você não tiver uma equipe que te respeite, uma equipe que te admira e uma equipe que fala, não, é aquela coisa que... Porque um líder em si, quando ele vai se colocar na frente de um trabalho, se os seus liderados não respeitarem ele, e ele... Tudo que ele falar aquilo ali, não que a palavra... Eu sempre falo que, tanto no grupo de louvor que eu trabalho, ou quanto na mídia que eu trabalho, eu sempre falo que eu tô na liderança. Eu tenho uma opinião, mas se todos não acatarem, não apoiarem a minha opinião, eu não sou um líder, porque um líder só é líder quando tem liderado. Então, assim, eu só existo porque vocês existem. Então, assim, quando vocês for participar de qualquer evento, qualquer grupo, vocês têm que saber, porque um dia eu fui um liderado. Eu lembro que como hoje, quando eu não tinha nenhum cargo na igreja, eu era componente dos jovens, e um dia um irmão que tinha sido meu líder, às vezes nós dava um pouco de trabalho para ele, né? E ele falou, um dia que eu recebi o cargo de regente dos jovens, o irmão virou para mim e falou, agora você vai ver o trabalho que você me dava. E eu falava, que isso, mano, moleza. O dia que eu recebi o cargo e eu fui assumir e eu vi como era estar por trás de toda a situação, eu falei, irmão, não é fácil não. Então, muitas pessoas querem estar na frente da mídia, porque às vezes, como é algo, vamos dizer assim, que é um cargo que, querendo ou não, é visível dentro da igreja. Hoje você tá andando com o celular pra lá e pra cá, gravando vídeo, aparecendo no Instagram da igreja, às vezes pessoas querem, entendeu? Hoje, eu falo que eu sempre fico mais por trás da câmera. Dificilmente alguém me vê no Instagram da igreja, entendeu? Porque eu sou mais nos bastidores mesmo. Então, assim, se você achar que você só quer ali pra se aparecer, nem entra, irmão. Nem entra. Se você quiser entrar, entra com um propósito. Eu vou, através da mídia, eu vou adorar a Deus. Eu vou entregar o meu melhor, porque às vezes você não tem uma desenvoltura melhor para pregar ou para cantar, mas talvez o seu lugar seja na mídia. Talvez aquilo que você sabe tanto no seu cotidiano, utiliza isso para pregar, utiliza isso para fazer a palavra de Deus ser propagada no mundo. Que às vezes a gente usa o nosso WhatsApp, usa o Facebook de forma banal para postar uma foto bonita, para postar um videozinho ali. Mas se você for parar para analisar e você usar essa ferramenta para você falar do Evangelho de Deus, talvez as pessoas, seus vizinhos, talvez já tenham aceitado Jesus, talvez o seu bairro seria diferente, entendeu? Então, sim, toda a ferramenta que está aqui, que está no mundo, se você usar ela de forma imprópria, ela vai ser um inimigo para você. Mas se você utilizar aquela ferramenta para louvar o nome do Senhor,
Porque toda ferramenta, tanto WhatsApp, Instagram, Facebook, tudo que você vai fazer, agora as inteligências artificial ajuda demais, irmão. Pra gente que trabalha na mídia, ajuda demais. Então, assim, tudo que você for fazer e você colocar Deus em primeiro lugar, você pode ter certeza que vai funcionar. Ora a Deus, porque às vezes falou Deus, toca no coração do meu pastor para ele liberar um iPhone para nós, um lapela. Então, assim, tudo é debaixo da oração. Então, tudo que você for fazer e entregar na mão de Deus vai dar certo. Irmãos, estamos aí, né, indo para o final deste bate-papo aqui com o nosso irmão Gínito, que é líder da mídia ali no setor Mapim. E eu acredito que foi de valia, né? E assim como falamos no início, você que tem alguma dúvida em específico, deixa no comentário, né? Ele vai estar respondendo você depois, talvez, enfim, se você tiver uma dúvida, deixa seu comentário. Antes de nós finalizarmos aqui, irmão Gínito, deixa uma fala para quem participa da mídia e para quem deseja participar. Talvez você está aí na mídia e está sendo bombardeado, ou por causa de uma necessidade ou escassez de equipamento, talvez está desanimado, está frustrado. Deixa uma palavra, né, de Deus aí para a vida desse homem, dessa mulher que está na frente da mídia, ou daqueles que querem, ou está com vergonha, ou receiosos, enfim, deixa usar. Irmãos, eu posso dizer que há 2 anos atrás, algumas situações veio acontecer. E isso tudo que eu estou vivenciando dentro da mídia foi algo que Deus falou comigo lá atrás. Que falou para mim que o lugar que Ele me colocaria seria algo que seria visto por muitas pessoas, que através daquilo ali eu poderia... Porque eu sempre busquei pedir para Deus, falei, Deus, eu não sei o meu lugar. Eu não vou ser hipócrita de falar, porque às vezes sempre as pessoas falam, nossa, você canta bonito e tal. E eu falo, não, Deus tem misericórdia de mim. Mas assim, eu sempre tive essa situação, não me vangloriar. Sempre eu busquei fazer o meu melhor para Deus, não vim buscar aplausos, não vim buscar fama. Às vezes as pessoas falam assim, mas por que você não tá cantando, cobrindo a agenda por aí? Não sei. Talvez a forma que Deus me usa, talvez seja na minha igreja local. E a gente tem que saber entender esse propósito de Deus. Entendeu? Talvez a forma que você está sendo usado na sua igreja, talvez seja somente para auxiliar a mídia, ou talvez está sendo só para tirar foto, e às vezes você coloque na sua cabeça, mas eu tô só tirando foto. Às vezes, quantas vezes você tá tirando algumas fotos e às vezes o seu líder nem usa sua foto nos vídeos e você fica chateado. Então, assim, a sua forma, o seu jeito de trabalhar para Deus, entenda que não é porque o seu líder não te enxerga, ou talvez o seu pastor não te enxerga, ou talvez você está sendo bombardeado de todas as formas, de todos os lugares. Mas você tem que, primeiramente, faça o seu melhor para Deus. Faça, porque vai ser no oculto que Deus vai te honrar. Eu acredito que tem um hino que fala que no silêncio de Deus, no silêncio de Deus, que às vezes eu falo que eu passei pela situação mais difícil da minha vida, que eu cheguei a momento a pensar que eu não ia conseguir, que eu não ia dar certo, e através da mídia Deus me mostrou que eu tinha valor ainda, entendeu? Através da mídia eu entendi que eu ainda podia fazer algo para Deus, que talvez as pessoas me olhem e falem assim, mas a gente tá fazendo mídia, é um cargo qualquer, mas às vezes a mídia para você é alguma confirmação de Deus. Talvez para você a mídia é uma realização de um sonho que você pediu para Deus, ou uma experiência de vivenciar algo para Deus. Então cada um é cada um. Cada um tem o seu propósito. Cada um Deus trabalha de uma forma. Para mim é uma realização. Hoje eu amo fazer o que eu faço. Eu vivencio isso dia após dia, porque eu faço os banners da igreja, entendeu? Da igreja, todos os cultos eu faço.
entendeu? Então, assim, eu fiquei mais responsável pela questão dos banners, minha esposa mais dos vídeos. Então, assim, tudo que eu faço hoje, eu faço com amor, primeiramente com amor, entendeu? Hoje, se amanhã o pastor me arrancar da mídia, amém, pastor, amém, amém. Outra coisa, não ache que a mídia é sua. Se amanhã o outro pastor arrancar você da mídia, não fique frustrado. Porque tem muitas pessoas que acham que ficou 5 a 10 anos num cargo, acha que o conjunto é dele, ou acredita que você não vai fazer, que ninguém vai fazer melhor que você. Você tá enganado, meu irmão. Deus, dia após dia, capacita alguém. E é aquela coisa, não ache que só porque você é bom, ninguém é melhor que você. Ah, se eu não ir, a mídia não funciona. Ah, se eu sair, eu vou deixar o pastor na mão essa semana para ver o que acontece lá na igreja. Não adianta, meu irmão, porque a obra é de Deus. Primeiramente, coloque na sua cabeça, a obra é de Deus. Com você ou sem você, a obra é de Deus, ela vai continuar. Entendeu? Deus pode, se você falar que a obra não vai continuar sem você, Deus vai lá e salva a pessoa do mundo e coloca lá na igreja para estar no seu lugar. Porque a obra não para, a obra é de Deus. A obra é de Deus, não adianta você pensar que, não, aqui eu sou o melhor videomaker, eu sou o melhor gravador, faço os vídeos, melhor edição que pro Mapim. Não adianta. Deus me tira de lá e coloca outra pessoa. Quantas vezes já vi situação assim acontecer? Então, irmão, é uma coisa que eu falo para vocês, aconselhar vocês, sempre buscar primeiramente o reino de Deus, que as demais coisas... Porque eu falo assim, às vezes a gente tá no nosso cotidiano, a gente fica muito preocupado, muito aflito pela situação que nos acontece, pelos acontecimentos, ou pelos nossos cotidianos. Mas aquela coisa quando você faz algo para Deus, talvez a forma de você... A única forma que você tem de fazer algo para Deus seja essa forma. De você fazer um vídeo, ou fazer uma foto boa, ou trabalhar na mídia. Então, faça isso com amor, porque se você fazer para Deus e agradar os olhos de Deus, irmão, o resto na sua vida deslancha. Quando você tá na direção de Deus ali, tá na direção de Deus, não tem nada que te pare. Entendeu? É bênção. Às vezes Deus usa até pessoas que não são crentes para te abençoar. Glória. Entendeu? Então, assim, faça conforme as suas forças também. Entendeu? Não faça nada além. Então, assim, é aquela coisa que eu falo para você. Se você não tem recurso, faça. Se Deus capacitar, te dar algo melhor para você trabalhar, faça do mesmo jeito. Faça conforme as suas forças. Mas comece. Faça. Vai à luta. Porque se Deus tá no negócio, se Deus tá no negócio, ele vai usar o pastor para te abençoar, para comprar um celular novo, equipamento novo. Não adianta. Às vezes o inimigo quer te entristecer, fala, o pastor não olha para mim, as coisas não fluem, as coisas não acontecem. Mas, irmãos, continua, permaneça. No momento certo, talvez não seja o momento certo, mas no momento certo as coisas vão fluir. Glória a Deus. Fluir. Aí está, meus irmãos, né, o conselho do nosso irmão Ginto, para você que faz parte da mídia ou para você que queira, né, fazer parte da mídia aí na sua igreja. Irmãos, já estamos, né, caminhando para o final. Eu quero aqui agradecer o nosso irmão Ginto. Amém. Pelo nome de esforço, né, atravessou a Macedônia, que o irmão Ginto mora um pouco distante aqui da minha casa, e eu falei com ele, né, congregamos juntos ali no Mapim, aqui em Várzea Grande, Mato Grosso, Brasil, para o mundo, né, Ginto, falando sobre mídia, e eu quero, né, louvar a Deus pela sua vida, né, que não me deu esforço para falar sobre este assunto de relevância e atual, né, que tem suas dificuldades, como você falou, os obstáculos, mas que é importante. Sim. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, seu lar, seus projetos. Obrigado mesmo por você ter vindo aqui. E agradeço você também, ouvintes, né? Mais uma vez eu te digo, se inscreva, ative o sininho, compartilhe este vídeo, né? Este canal, este projeto, que vai ser de muita valia para a sua vida. Imagina, tu deixa esse agradecimento para a gente finalizarmos aqui. Quero agradecer primeiramente a Deus mais uma vez, agradecer ao irmão Cleito pelo esse convite. Talvez eu possa ter esclarecido algumas dúvidas dos irmãos, do irmão Cleito, mas se caso, porventura, não conseguimos falar tudo, porque existe um período
um tempo a se cumprir. Deixe nos comentários que eu vou estar sempre atento ali. Se eu conseguir estar respondendo, eu vou estar respondendo dentro do possível. E agradecer a Deus, né, por fazer parte desse projeto, né, segundo episódio do Chamados Podcast. Tenho certeza que Deus vai usar muitas pessoas através desse projeto para estar falando com vidas. E espero que vidas possam ser alcançadas através desse projeto. E eu tenho certeza que vai ter muitas pessoas que vai ouvir falar desse projeto e talvez possa ter a consolidação que eu falei para o senhor, de vidas vier até ao comentário e falar, nossa, eu recebi aquela palavra. Glória a Deus. E ser consolidada aqui e falar, não, através do podcast Chamados, eu fui restaurado, eu consegui voltar ao primeiro amor, porque o maior intuito desse projeto, acredito, que é alcançar almas e trazer almas para o reino de Deus e mais conseguir propagar o evangelho do Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade. Amém. Amém. Aí está, né? Nossos agradecimentos, né? Uma vez mais te digo, Deus seja louvado na sua vida. Obrigado por estar aqui e fazer parte deste projeto. E Deus seja louvado, meus queridos ouvintes, amados irmãos em Cristo Jesus. Deus abençoe a sua vida e até o próximo, né? Ainda temos alguns convidados aí já na prévia e depois vamos estar aí colocando aí no Instagram, assim como colocamos do nosso irmão professor Romário, né? Um vídeo sobre algum assunto interessante. Se você também tiver sugestão de um assunto relevante, atual, né? Sim. Da igreja, a gente pode estar aí vendo qual é este assunto, porque na igreja ali tem vários obreiros capacitados e que pode estar trazendo aí diversos assuntos. Então, Deus abençoe a sua vida, fica todos na paz do Senhor Jesus Cristo.